Pronto? Pronto. Olá, seja bem-vindo à nossa aula, a terceira aula. Vou colocar aqui, pronto. Olá, seja bem-vindo à nossa aula sobre pandemia e contextualização. Esse aqui é o nosso terceiro dia na nossa Escola de Impactos 2021. Desde que a pandemia começou, nós estamos nesse processo de contextualização. A gente precisou se reinventar enquanto missão para abarcar essa realidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da contextualização e como o momento que nós estamos vivendo, ele pode ser percebido, que forma nós podemos responder a essas questões que vão surgindo devido à pandemia, devido à quarentena, a toda essa circunstância que afeta o mundo ao nosso redor, e como nós podemos usar o contexto para transmitir uma mensagem, para falar a respeito do Evangelho, das Boas Novas e do Reino de Deus. Para quem não me conhece, alguns já me conhecem, eu me chamo Juan, faço parte da Missão Nativa, né? Desde 2017, se não me falha a memória, desde 2017, então já são 4 anos, né? Desde 2017, finalzinho de 2016, na verdade, já são mais ou menos 4 anos que nós fazemos parte da missão, eu e a minha esposa Kelly. Nós iniciamos na missão ainda noivos, né? Ainda namorados, depois noivos e agora casados, esperando o nosso primeiro filho. E a Missão Nativa tem sido um lugar onde nós temos aprendido mais a respeito do Reino de Deus, a respeito do Evangelho, e a gente está aqui hoje para compartilhar um pouco do que temos aprendido. Então, eu espero que essa aula seja muito proveitosa, espero que vocês, assim como nas demais aulas, né, façam anotações, algumas coisas aqui você vai ter acesso, na verdade você vai receber essa aula aqui com um slide, um PDFzinho, e eu espero que você possa aproveitar cada momento da nossa Escola de Impactos, que tem sido feita com muita alegria, com muita animação e com muito amor por todos nós que fazemos parte da Missão Nativa. Então, para começar, para falar sobre a importância da contextualização, eu queria rememorar um texto que se encontra em 2 Coríntios 5, dos versos 18 ao 20. Eu não vou ler o texto aqui por uma questão de tempo, mas você pode fazer essa anotação, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao 20. Você pode ler o capítulo 5 inteiro, ou a partir do verso 11, que Paulo vai falar justamente sobre o ministério da reconciliação. Eu coloquei aqui o ministério da redenção, pessoa a pessoa, de como Deus ele vai trabalhando ponto por ponto. Ao longo dos slides, vocês podem perceber, existem algumas imagens, né? E é essa que eu trouxe aqui, do planeta, do mundo, pontinho por pontinho, né? Para representar essa expansão do reino, essa expansão do evangelho, que vai a partir de um ponto, que vai a partir de Cristo e se expande por toda a criação. Esse ministério ele vai acontecendo no contexto em que nós estamos inseridos e a partir da nossa cultura, a partir do nosso modo de viver, nós podemos falar sobre e entender sobre. Agora, esse texto específico, ele tem 3 pontos que eu gostaria de trazer que fazem total sentido quando a gente vai pensar em contextualização. Do porquê nós pregamos o Evangelho e por que esse Evangelho precisa ser contextualizado, porque a gente vai ter que trazer um contexto na hora de apresentar essa mensagem. No primeiro ponto, nós vamos ver que o texto lá em o texto em 2 Coríntios 5, Paulo ele fala que Deus estava reconciliando o mundo consigo por meio de Cristo. Depois ele vai dizer que ele nos deu esse ministério da reconciliação e que nós, o terceiro ponto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus, por meio de nós, como se Cristo, por meio de nós, clamasse aos homens para que eles se reconciliem com Deus, para que se reconciliem com o Pai. Então, esses 3 pontos são importantes para a gente entender um pouco sobre a importância do Evangelho, do evangelismo e da contextualização, porque ele começa com Deus vindo ao mundo. Deus ele participa da história através de Cristo, o Filho, e nesse processo nós já vemos um exemplo de contextualização muito claro. Ao longo da narrativa das Escrituras, nós vamos ver no Antigo Testamento várias manifestações de Deus, desde algumas mais famosas, como quando a sarça ardente, né, é encontrada ali por Moisés. Ele percebe que é um arbusto que queima, mas ele não é consumido. E aí Deus fala por meio do fogo para Moisés. Nós vamos encontrar alguns outros momentos em que Deus ele vai falar com Elias e ele está ali, né, nos fenômenos da natureza que vão se sucedendo,
e de repente no murmúrio de uma brisa, né, uma brisa suave, Deus estava ali, Deus fala com ele. Nós temos um momento em que Deus fala por meio de profetas, mas é chegado um momento em que Deus ele vem ao mundo em carne e osso. Nós temos um processo de encarnação. Deus ele vem no nosso contexto falando a nossa linguagem. Ele fala na língua dos homens. Ele veio ao mundo num determinado momento na história. Há um livro do Francis Schaeffer chamado Verdadeira Espiritualidade, em que ele vai bater muito nesse ponto, que Cristo esteve aqui em um determinado momento dentro da história, que isso é um fato histórico. Então, a contextualização, ela começa desde que Deus se relaciona conosco. Desde a queda, lá no Éden, até o momento presente, Deus continua a se relacionar com a humanidade e houve uma grande contextualização. Tanto é que à medida que Deus utilizou a forma, o método que Deus utilizou para falar conosco, para se relacionar conosco, foi principalmente através das Escrituras. Ele utilizou, ele influenciou ali, ele guiou homens para que eles escrevessem um texto sagrado, que hoje nós lemos para aprender mais a respeito dele, a respeito de um Deus que se revela e que fala conosco. Ele se contextualiza para que nós possamos entender. Todas as vezes que o Senhor fala conosco, todas as vezes que Ele nos transmite uma mensagem, essa mensagem, ela vem dentro do nosso contexto. Ela é entendida quando ela é dita em nossa língua, quando ela é dita de uma maneira que para nós faz sentido. Então, a contextualização, ela começa com Deus quando reconcilia o mundo consigo por meio de Jesus Cristo, e ela é dada a nós quando nos é dado o ministério da reconciliação. Se nós, por meio do Espírito Santo, da pregação do Evangelho, vamos anunciar as boas novas e clamar para que os homens se reconciliem com Deus, esse clamor precisa ser entendido. Essas boas novas, a boa notícia, precisa ser entendida. Precisamos falar numa linguagem que seja acessível às pessoas para que elas consigam entender aquilo que estamos dizendo. E aí, quando a gente fala de contextualização, muitas vezes pode surgir a ideia de simplesmente uma cultura. Então quer dizer que quando eu vou para o interior eu tenho que vestir uma roupa, e quando eu vou pregar numa romaria eu vou vestir uma outra roupa, e se eu vou pregar em um determinado lugar, ou se eu vou para um outro país, aí eu vou me moldando ali, vou vestindo roupas daquela cultura, né? E a contextualização vai muito além disso. Nós vamos ver aqui que a contextualização ela vai surgindo, de certa forma, em níveis. E aí, no nosso slide seguinte, eu queria trazer para vocês um pouquinho do que somos nós, enquanto pessoas, a partir de um olhar mais antropológico, olhando pelo que os estudiosos, o que é que a ciência diz a respeito, especialmente a sociologia e a antropologia, dos seres humanos. Quando a gente vai olhar para a humanidade, nós vamos perceber pelo menos duas coisas. Aqui no nível social, no nível sociológico, que nós, seres humanos, somos multidimensionais. Nós somos construídos com várias camadas, várias dimensões. A primeira delas, uma dimensão biológica, é o nosso corpo, o nosso físico. Depois, uma dimensão psicológica, nossa mente, pensamentos, a nossa cognição. Nós temos também aqui uma dimensão social, a cultura que nós nos inserimos e que nós influenciamos e somos influenciados, e nós somos seres espirituais. Nós temos um espírito, nós temos anseios, nós almejamos coisas, nós projetamos a nossa vida à frente, e tudo isso diz respeito a essa dimensão, essas multidimensões, dos seres humanos. Há um textinho que eu coloquei aqui que diz que cada pessoa criada à imagem de Deus, ela vai carregar uma história pessoal, e essa história ela vai se desenrolar num contexto sócio-histórico determinado, e ela vai vivenciar uma gama variada de experiências. Nisso daqui, a gente consegue perceber com muita clareza a importância da contextualização. Se cada pessoa ela é criada à imagem de Deus, então nós podemos falar de uma essência. Existe um ponto comum a todas as pessoas. Existem pontos comuns a todas as pessoas. Mas quando nós vamos falar que ela carrega uma história que vai se desenrolando num determinado contexto, e esse contexto é inserido numa determinada cultura, em um determinado momento da história, e ela vai vivenciando experiências variadas que vão moldando a maneira como ela percebe, nós vamos entender que cada pessoa vai ter uma linguagem muito própria. Cada pessoa vai perceber as coisas de um modo, vai entender e vai responder de um modo diferente.
Um exemplo disso seria o processo de conversão. Talvez que você que esteja assistindo essa aula hoje é uma pessoa que já nasceu no Evangelho, você nasceu na igreja, você é uma pessoa que nunca vivenciou o que a gente chama de viver no mundo, né? Você não foi uma pessoa do mundo. Cresceu dentro de uma família cristã, sempre frequentando a igreja, e aí talvez num determinado momento você percebeu que as coisas começaram a fazer mais sentido. Ou você percebeu que precisava se converter, ou você talvez não seja uma pessoa que cresceu num lar cristão, mas que cresceu num lar não cristão ou não religioso, e aí com o passar do tempo você foi frequentar a igreja e aí decidiu se converter, você percebeu que aquilo fazia sentido, você percebeu que a pregação do evangelho era para você, que aquilo era autêntico e você entregou a vida a Cristo. Você recebeu o convite da graça, você aceitou, você recebeu o evangelho. Então, cada pessoa vai contar isso de uma forma diferente. Cada pessoa vai falar da sua conversão de um modo diferente. Alguns, inclusive, não vão conseguir delimitar um tempo. Há pessoas que vão dizer, eu me converti em tal data, em tal momento. Outras vão dizer, olha, eu não sei como foi o processo, mas hoje eu tenho convicção de que essa é a fé verdadeira, de que a palavra de Deus, ela é real, que nós estamos aqui vivenciando o evangelho e que tudo isso aqui é real, né? Então, o processo de conversão é o mesmo. Alguém não tinha Cristo e percebeu-se pecador, confessou os seus pecados, se arrependeu, recebeu a Cristo e hoje é um salvo. É alguém que partilha da salvação, é alguém que tem a alegria da salvação e que por isso tem total interesse em estar aqui, por exemplo, aprendendo mais sobre esse evangelho para compartilhar com outras pessoas. Agora, nem todos vão falar dessa experiência da mesma forma. Isso porque cada pessoa, embora tenha uma essência, embora tenha muitos parâmetros que nós podemos colocar ali, que é comum a todo ser humano, cada pessoa é única. Deus, ele não se repete. Essa é uma frase que eu acho muito bacana. Deus, ele é muito criativo e no processo criativo, no processo da criação, o Senhor nos constituiu, cada um, de modo diferente. Assim, quando a gente vai pregar o Evangelho, quando nós vamos falar da palavra de Deus, nós precisamos contextualizar não somente para a cultura, como a gente tinha falado, mas nós precisamos contextualizar as pessoas. As pessoas à nossa volta, nós precisamos entender a linguagem delas, saber mais ou menos como elas pensam e aí comunicar-lhes o Evangelho. Nisso a gente já percebe que contextualizar tem muita relação com falar, tem muita relação com conversar, e não tanto com falar no sentido de expor, de dar uma palestra ou de dar uma aula. Então, esse aqui é um ponto fundamental para a gente entender a importância da contextualização. Eu trouxe aqui mais uns elementos para que a gente possa pensar também a respeito dessa questão. O primeiro deles diz a respeito do propósito da criação. Aqui a gente ainda vai falar um pouquinho sobre essas pessoas que são criadas à imagem de Deus e sobre a contextualização. O primeiro ponto é, se nós fomos criados, tudo aquilo que é criado é feito com um propósito. Eu estou sentado numa cadeira e ela pode ser usada de diversas formas, mas ela foi criada com um propósito específico. Foi criada para servir de assento, para que alguém possa sentar-se nela. Da mesma forma, estou utilizando aqui um computador, estou utilizando um celular. Cada uma dessas coisas, elas podem conter diversas funções, diversas utilidades, mas ela foi construída com uma finalidade, ela foi construída com um propósito. Da mesma forma, quando falamos da criação, quando falamos do reino de Deus, falamos que tudo que Deus fez com um propósito, porque assim revela a sua palavra. Eclesiastes 3 vai dizer que Deus fez todas as coisas com propósito, com finalidade. E aí eu trouxe aqui duas frases que eu acho muito legal. A primeira delas fala no breve catecismo de Westminster, é a resposta para a primeira pergunta do catecismo. A pergunta, obviamente, é: qual é o propósito do homem? Qual é o fim principal do homem? A finalidade qual ele foi feito? E aí a resposta do catecismo é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A segunda coisa que eu trouxe aqui, a segunda frase, já está no Catecismo Nova Cidade, que é do Timothy Keller. É quando ele pega um catecismo de Westminster, algumas confissões de fé mais antigas, e aí ele faz um apanhado e faz como se fosse um upgrade, ele vai fazer ali uma mudança, ele vai dar uma repaginada, né?
E aí ele traz uma linguagem mais acessível, uma linguagem mais contemporânea, que não deixa de ser uma contextualização. E aí ele vai, se não me falha a memória, a quarta pergunta, né? Como Deus nos criou? E ele vai dizer o seguinte: Deus criou-nos macho e fêmea, em sua própria imagem, para conhecê-lo, amá-lo, viver nele e glorificá-lo. E é justo que, se fomos criados por Deus, devemos viver para a sua glória. Ou seja, ele pega aqui um pouco do que está lá no Catecismo de Westminster, aqui ele utiliza o Catecismo Maior, e não o Breve Catecismo, que a gente utilizou na primeira frase aqui, e aí ele vai falar sobre o fim da humanidade, a finalidade do homem. Nós fomos criados para a glória de Deus. Isso implica em certas questões. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Ele, para vivermos com Ele. Isso dá um sentido muito maior. Quando a gente falou sobre a questão da essência, que cada pessoa tem pontos em comuns, eu acredito que esse é o ponto fundamental. Porque é a partir daqui que todas as demais coisas vão se organizando. Todas as outras coisas vão criando corpo e vão ganhando forma à luz da nossa finalidade última. Se uma pessoa ela vive na sociedade de uma forma A ou B, se ela faz coisas de um modo A ou B, tudo isso vai estar correlacionado com o fim último para o qual Deus a criou. Tudo isso vai estar relacionado com a finalidade para a qual Deus criou as pessoas, que Deus criou os seres humanos. Mais à frente nós vamos comentar um pouquinho sobre isso, mas esse aqui é um ponto interessante, porque quando nós vamos olhar para as pessoas de um modo geral, a gente vai perceber duas maneiras de relacionar-se. Nós temos relações que vamos poder chamar aqui de relações verticais, de baixo para cima, de cima para baixo. A relação de Deus com a humanidade e vice-versa. Quando eu falo de Deus com a humanidade, eu estou falando aqui também de um aspecto transcendente. A maneira como as pessoas enxergam, por exemplo, o que é sagrado, o que é divino, o que é Deus ou quem é Deus. Quando vamos conversar com as pessoas, nós vamos perceber duas coisas. A primeira delas é que cada pessoa tem uma cosmovisão. Ela tem uma maneira de enxergar o mundo. Esse termo cosmovisão, visão de mundo, diz respeito a isso. É como um óculos que me permite enxergar as coisas. Esse óculos que eu utilizo aqui, por exemplo, é para corrigir um problema de visão que eu tenho. Eu consigo ver melhor de longe por causa dos óculos. Sem os óculos, a minha vista ela é embaçada. Mas se eu coloco um óculos escuro, por exemplo, eu vou ver as coisas de uma cor diferente. A mesma forma diz respeito à cosmovisão. Quando falamos de cosmovisão, nós falamos de um modo de enxergar. E aí, se eu sou um cristão protestante, ou um cristão católico, ou se eu sou espírita, ou agnóstico, budista, ou membro de uma seita, ou uma religião, e etc, etc. Cada modo desses de viver traz consigo um modo de enxergar o mundo e todas as coisas. A cosmovisão de um homem é um ponto fundamental de como ele entende a sua finalidade, o seu propósito, a sua maneira de gerir a vida e se relaciona com essa relação vertical, com essa relação com o transcendente. E aí mesmo que algumas pessoas digam assim, olha, mas se eu for falar com um ateu, se eu for falar com um agnóstico, uma pessoa que não crê em Deus, ela não tem uma relação vertical. Pelo contrário, a relação vertical, ela permanece ali, a relação com o transcendente, com o sagrado, com Deus, permanece. O agnosticismo e o ateísmo são só posturas de afastamento em relação à ideia de Deus, à ideia de Deus do sagrado, de que nós tenhamos sido criados com um propósito, de que nós tenhamos sido feitos intencionalmente por uma divindade ou mais de uma divindade. Então, enquanto o ateísmo é uma postura diante disso de rejeição, as outras cosmovisões normalmente têm uma postura de aproximação. Elas tendem a se aproximar. E aí nós vamos percebendo que nessa relação vertical, todos nós vamos encontrar pontos comuns, porque a finalidade do homem, a maneira como nós vivemos, ela é comum a todas as pessoas. Olhando numa perspectiva materialista, aquilo que a gente aprende na escolinha, né? A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Algumas pessoas não reproduzem, algumas pessoas não crescem, mas todas as pessoas que nascem, em algum momento, elas morrem. Isso seria uma cosmovisão naturalista. Quando nós vamos olhar para uma cosmovisão cristã, por exemplo, nós vamos ver que nós nascemos, nós vivemos, né, crescemos, reproduzimos, que nós morremos, mas a história não para na morte, existe uma continuidade. Então, essa relação com o transcendente, com o sagrado, com o propósito, finalidade de vida, ela sempre vai estar presente. Isso aqui diz muito respeito ao fato de que o homem, ele é, por natureza, um ser religioso.
A gente vai perceber, por exemplo, que alguns autores, como Mircea Eliade, que foi um filósofo, foi um estudioso das religiões, que cunha esse termo, né, homo religiosus, né, o homem religioso, ele vai falar que o ser humano, ele tem uma sede de ser alguma coisa diante do nada. Ou seja, existe a possibilidade de que nada exista. Existe a possibilidade de que a morte seja o fim, que tudo se acabe. Então eu tenho uma sede de ser. E aí nessa religiosidade, nessa relação com o nada, com tudo, com a possibilidade, com o sagrado, nós fazemos muitas coisas. Então, essa relação com o transcendente, ela sempre vai estar presente. E esse é um ponto para nós entendermos as pessoas e contextualizarmos a mensagem do Evangelho. Um segundo ponto diz respeito às relações horizontais, a relação de pessoa a pessoa, dentro de uma determinada sociedade, dentro de uma determinada cultura, ou de culturas diversas, ou de sociedades diversas. Nós vamos perceber que as pessoas, elas foram criadas de modo diferente umas das outras, que é um dos pontos que a gente já falou. E aqui a gente vai entrar num termo que é catolicidade. Eu gosto muito desse termo, quem me conhece sabe, né? O termo catolicidade, eu gosto da definição que o Justo Gonzalez fala, né? Que é um teólogo cubano, hoje ele mora nos Estados Unidos, mas ele é natural de Cuba. O Justo Gonzalez vai dizer que catolicidade, o termo católico, significa universal. Tanto que, quando a gente vai olhar lá nos primeiros credos, né, creio na Igreja Católica, a Igreja Católica não é uma referência à Igreja de Roma, mas é uma referência à Igreja em todos os tempos, em todos os lugares, a Igreja de Cristo, a Igreja mística, como alguns vão falar. Né? E aí, quando ele fala sobre catolicidade, ele vai dizer, o termo católico é muito traduzido como universal, por causa dessa dimensão de totalidade, mas o termo católico tem um significado ainda mais preciso. Católico, catolicidade, significa conforme cada um. A relação pessoa a pessoa nunca é igual. Ela sempre vai divergir de pessoa para pessoa, porque cada um é diferente. Essa diferença, essa multietnia, essa diversidade é algo que o próprio Deus projetou. Nós vamos ver que o texto lá de Apocalipse, quando vai falar do fim de todas as coisas, Deus comprou para si, o Cordeiro comprou para si povos de toda tribo, língua, raça e nação. Pessoas de todas as culturas, de todas as etnias. Então, essa diversidade é um elemento fundamental dentro do Evangelho, e quando olhamos para as sociedades que nos inserimos hoje, para os lugares onde nós estamos e vemos essa diversidade, nós precisamos ver que isso é reflexo da criação, da criatividade do Deus a que servimos. E esse é também um dos desafios para a nossa catolicidade, para a nossa capacidade de sermos um, de nos unirmos nesse contexto de diversidade. É uma série de categorias que nós vamos nos inserindo. Então, eu sou Juan, eu sou homem, eu sou nordestino, eu sou nascido de Natal, né? Eu sou potiguar, sou psicólogo, eu sou casado, sou membro da Igreja do Nazareno, faço parte do Nativa. Uma série de categorias que nós vamos nos inserindo e que vão nos dando definições sobre quem somos e como olhamos para o mundo. E cada pessoa tem as suas características, cada pessoa está inserida nas suas caixinhas, mesmo aquelas que querem ser, né, diferentes, que querem quebrar rótulos, que querem quebrar paradigmas ou mudar a maneira de ver as coisas, elas saem de um paradigma para outro, elas saem de um modo de enxergar para outro. Então, nós sempre estamos categorizados. Entender essas categorias é essencial para o processo de contextualização. E isso depende de que nós estejamos dispostos a nos inserir nessas culturas e a ver, entender, dialogar com essas pessoas. Agora que a gente falou um pouco, né, sobre tudo isso, eu espero que eu não tenha falado tão rápido, nós vamos entrar aqui sobre algumas respostas que são possíveis de dar em relação a esse evento inesperado que foi a pandemia. Eu trouxe aqui algumas respostas de homens de Deus, pessoas que eu li para entender um pouco melhor de como pensar a respeito desse tempo. É muito bom a gente ter essas referências. E aí eu trouxe aqui, né, respostas possíveis para um evento inesperado com Piper, e Wright e Lennox, e você, né, que eventualmente vai ter que trazer algumas respostas, e às vezes a resposta, né, pode ser algo bem inesperado também, mas eu queria que a gente pudesse ouvir um pouquinho do pensamento de cada um desses homens de Deus para entender como podemos lidar melhor, entender melhor
e contextualizar melhor nessa circunstância que é a pandemia, esse tempo de quarentena e isolamento social. O primeiro deles é o John Piper. O Piper, ele escreve um livro, ele escreveu esse livro no ano passado, um livretinho, é um e-book, está gratuito, você pode jogar no Google, Coronavírus e Cristo, do John Piper, acho que são 94 ou 100 e poucas páginas, não é muito grande, mas é muito bom, é um material muito bom a respeito de como nós podemos entender essa pandemia, como nós podemos lidar com a questão do coronavírus. A primeira coisa que o Piper vai nos lembrar é que Deus ele não deixou de ser soberano por causa dessa circunstância. Na nossa primeira live eu lembro de Paulinho falando, né, que uma música que ele vinha lembrando muito, eu vinha meditando no que ela dizia, que o coronavírus não pegou Deus de surpresa. E aí o Piper fala disso quando ele vai dizer que Deus não deixou de ser soberano. O Senhor continua em sua providência a cuidar e gerir o universo segundo a sua santa vontade. O universo continua sendo o mesmo que foi, o mesmo que era. O processo de que a história está se desenrolando, que as coisas estão acontecendo, não está a parte da vontade de Deus, não está a parte do poder e do conhecimento de Deus. Existe, obviamente, uma série de fatores que nós olhamos e temos dificuldade de entender por que essas coisas acontecem. Por que essas circunstâncias tão nefastas, tão ruins, tão violentas estão acontecendo à nossa volta? E às vezes nós podemos querer nos revoltar. Mas o Piper nos lembra que Deus ele não deixou de ser soberano. Ele não perdeu o controle das coisas. As coisas não simplesmente aconteceram, como aquele desenho das meninas superpoderosas, né? Que o cara está mexendo no caldeirão e aí um acidente provoca alguma coisa. Não, Deus, ele sabe de todas as coisas. E se ele desejou ou se ele permitiu que isso acontecesse, faz parte da sua vontade, é bom para nós em algum nível, em algum ponto, nós vamos entender que existe algo de bom nisso. Nós não temos um olhar amplo o suficiente das coisas para poder julgar que esse momento é um momento completamente mau, é um momento completamente ruim. Pelo contrário, se você for conversar com algumas pessoas, e isso é importantíssimo para poder contextualizar a mensagem, você vai perceber que algumas vão dizer que esse momento de quarentena para elas foi mais positivo do que negativo. Que houve coisas ruins, obviamente, que houve circunstâncias ruins, mas que de um modo muito particular, para algumas pessoas isso foi positivo. Talvez elas tiveram um tempo de estar em casa e de compartilhar o dia com a família, coisa que não fazia muito tempo por causa do trabalho. Ou ela teve tempo de adiantar alguns projetos que estavam ali parados, que fazia tempo que ela queria, mas não achava um modo, uma maneira de corrigir isso. Enfim, alguns, inclusive, tiveram a sua fé fortalecida nesse período. Então, nós devemos nos lembrar que, em primeiro lugar, embora a situação seja ruim, Deus continua sendo bom. Ele continua sendo soberano, ele continua no controle de todas as coisas. E aí esse é um ponto que é interessante. A situação ela pode ser ruim, mas a gente precisa lembrar, poderia ser pior. A situação não é pior porque o Senhor continua a refrear o mal em sua plenitude. O Senhor continua a gerir as coisas dentro da sua vontade. A gente pode lembrar um pouco da história de Jó, quando Satanás vai dizer, olha, se você tirar tudo que ele tem, ele para de te adorar, ele para de te servir, ele não vai mais te amar, ele não vai mais ser fiel. E aí Deus diz, olha, você pode tocar em tudo que ele tem, só não toque na alma dele. E aí Jó passa por uma circunstância dificílima, completamente cruel, uma circunstância terrível. Mas no fim de todas aquelas coisas, Jó, ele consegue passar por tudo aquilo, porque Deus refreou o mal. Deus, ele refreia a ação de Satanás para que ele não toque na alma de Jó. Então nós temos ali Deus dizendo, você pode tocar em todas as coisas, menos na alma de Jó. Quando nós olhamos para isso, nós vamos perceber que as coisas poderiam de fato ser piores. A circunstância que estamos vivendo, por mais difícil que ela seja, não é a pior de todas. O momento que nós estamos passando, por mais difícil que ele seja, não é o pior de todas. E aí, quando nós olhamos para essa circunstância, um ponto fundamental para perceber é o que o John Piper vai chamar da agridoce providência, né? A bittersweet providence, uma providência agridoce. Ela é meio doce, meio amarga, que muitas vezes, por meio do sofrimento, o Senhor nos leva à doçura.
por meio de um processo difícil, o Senhor nos leva a lugares que nós não chegaríamos antes. Podemos lembrar também da história de José, que passa por uma série de dificuldades e ele próprio reconhece ao se encontrar com os irmãos e dizer assim, olha, não fiquem tristes, porque aquilo que foi intentado para o mal, Deus tornou em bênção, Deus tornou em bondade para comigo e para com muitas pessoas. Então, Piper, ele nos lembra que muitas vezes esses caminhos escabrosos que nós vamos enfrentar, as dificuldades que vamos enfrentar, pode ser usada por Deus para nos levar a lugares mais doces, lugares que nós não chegaríamos sozinhos. Uma segunda forma de perceber esse contexto é a do N.T. Wright. O Wright também escreve um livrinho no ano passado chamado Deus e a Pandemia. Esse aqui, infelizmente, não tem na internet gratuitamente. Você pode comprar o e-book dele pela Amazon, mas é muito baratinho, eu acho que R$8, R$9, e vale muito a pena. É um pouco menor, eu acho, que o do John Piper, ele deve ter umas 90 páginas, mas é muito bom. O Wright é um dos meus autores favoritos, então eu não vou falar muito aqui porque vai parecer suspeito. Mas o Wright ele vai falar sobre o fato de que nós perdemos a capacidade de lamentar as circunstâncias. Que o lamento ele pode ser visto aqui como uma principal resposta de nós cristãos, por nós cristãos, em relação à pandemia. Quando nós pensamos como é que a gente deve responder a essa circunstância, o Wright ele vai dizer a primeira resposta que temos de dar é lamentar por tudo isso. Vidas estão sendo perdidas, pessoas estão passando por dificuldades. E aí eu me lembro daquilo que está lá em Romanos 12:15, quando diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Que esse é também um dos chamados da igreja. Que nós somos chamados para chorar com os que choram. Que aqueles que estão sofrendo, eles devem ter o nosso ombro, o nosso apoio. E aí o Wright ele nos lembra que a gente deve admitir, né, que nós precisamos, muitas vezes, que nós podemos admitir que não temos respostas fáceis. Às vezes a gente vai usar da teologia como uma forma de dizer assim, mas tudo isso está acontecendo por causa disso. Mas essas coisas acontecem, mas é por causa disso, disso e disso. Só que a teologia, muitas vezes, ela não vai trazer o conforto necessário. Pelo contrário, às vezes a teologia, ela nos mostra de como a realidade ela é cruel, como é dura, como é difícil de lidar. Que às vezes a gente não vai nem conseguir articular uma resposta suficiente para que aquela pessoa se convença de que realmente você está certo. O estar certo ou não nesse momento talvez não faça nem tanto sentido, mas se nós admitirmos que não temos respostas fáceis diante de uma circunstância como essa, sem aquela coisa de querer dizer, mas isso é por causa disso e daquilo, de um pecado ou de outra coisa, mas simplesmente lamentar, chorar, lamentar pelas perdas, lamentar porque pessoas se foram, porque pessoas passaram por tantas dificuldades num momento como esse. Talvez esse seja um caminho para nós entendermos algumas pessoas e conseguirmos falar um pouco a respeito do Evangelho, da esperança que nós carregamos. Algo que o Wright vai falar e que para mim faz total sentido é o fato de que somente com Jesus e com o Espírito Santo nós podemos entender o significado de Deus estar no controle. Quando o Piper diz, olha, Deus está no controle, Ele continua no controle, Ele é soberano, tudo isso não acontece fora da vontade dEle. Muitas vezes a gente olha para isso e diz, sim, eu sei que Deus é soberano, mas e eu? E a minha realidade, e a minha circunstância, e a minha dor? Será que Deus está distante? Será que Deus não está vendo? Quando a gente olha para Cristo, quando estamos cheios do Espírito, nós podemos entender com mais propriedade o que significa estar no controle. A gente consegue olhar para a vida de Cristo e perceber que, mesmo Deus estando no controle de tudo, a palavra diz que em tudo Cristo foi obediente a Ele. Cristo obedeceu em todas as coisas, Deus esteve no controle de todas as coisas, e isso não impediu que Cristo sofresse amargura, sofrimento, angústia. A palavra diz que Ele se angustiou a ponto de morrer ali, no jardim, enquanto Ele orava, e Ele rogava ao Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade, não a minha. Jesus estava sofrendo. Ele é crucificado, seus discípulos o abandonam. Embora ele soubesse de todas essas coisas, a Bíblia não diz que ele sabia e era impassivo diante disso, mas que ele se movia de compaixão, que ele se entristecia. A Bíblia diz que Jesus chorou quando ele vê Lázaro morto, e ele sabia que tinha poder para ressuscitar Lázaro, que ele ressuscitaria Lázaro, mas isso não impediu de chorar. Então, entender que Deus está no controle também significa, quando nós olhamos para Cristo, por meio do Espírito Santo,
entender que isso não impede que nós soframos, que nós, enquanto pessoas, passamos por dificuldades e percebamos que esse mal que existe no mundo, ele é uma espécie de intruso na criação. Deus não fez a criação para que o mal estivesse aqui, para que ele estivesse presente, para que sofrêssemos. Pelo contrário, Deus fez para que nós vivêssemos bem. O fim da humanidade era conhecer a Deus e gozá-lo eternamente, viver com Deus e aproveitar. Só que quando a gente olha para essas coisas, nós percebemos que existe o mal no mundo. O mundo não é hoje o que deveria ser. As coisas hoje não são tão ruins, mas também não são boas como deveriam. E como nós devemos nos portar nessas circunstâncias? Nós vamos lamentar, mas nós não vamos nos lamentar como o mundo lamenta. Nós não vamos simplesmente chorar desesperançosos, mas seremos para o mundo, ou devemos ser para o mundo, o que Cristo foi para Israel. Um sinal de que o Deus Todo-Poderoso está no controle de todas as coisas, que tem um plano bom, um plano de redenção e que convida os homens à reconciliação. O nosso clamor e o nosso lamento, ele vai nesse sentido. Nós lamentamos, nós clamamos, nós choramos, mas não como pessoas desesperadas, mas como alguém que sabe que é triste viver essa realidade, mas que há algo mais à nossa espera. Há uma frase do Bible Talk que eles compartilharam recentemente no Instagram e eu tinha que trazer para essa aula. Eu não sei se foi o Bible que falou, se ele pegou de algum lugar, mas a frase dizia que ao invés de nós buscarmos um sinal da segunda vinda nesse momento, nós deveríamos ser o sinal da primeira vinda de Cristo. Nós, enquanto igreja, assim como Cristo foi um sinal para Israel, somos um sinal para o mundo. Nós podemos chorar e podemos nos lamentar, mas podemos anunciar a esperança, podemos chorar como quem sente a dor daqueles que choram, como aqueles que perderam seus entes queridos, como aqueles que estão sofrendo porque estão desempregados. Nós podemos chorar com os que choram, dar as mãos às pessoas que estão à nossa volta, ouvir o que elas têm a dizer, falar uma palavra de conforto, porque nós temos esperança, porque sabemos que Deus está nos chamando à reconciliação, apesar das circunstâncias. Uma terceira forma de enxergarmos tudo isso, e aqui eu já espero que você tenha percebido que eu não estou colocando, o Piper Wright e o Lennox, o John Lennox aqui, como opções. Eu vou seguir essa linha, não, eu vou olhar dessa forma, mas que cada um traz uma contribuição diferente e que isso pode somar uma coisa em relação à outra. O John Lennox, ele é um filósofo e um teólogo norte-americano, e ele vai falar aqui numa perspectiva até um pouco mais apologética a respeito dessa questão, de como Deus ele vai usar os meios extraordinários e dos meios ordinários. Lembrar que uma circunstância como essa, apesar de todo o alarde que vai surgindo, as pessoas pensando, será que é o fim do mundo? Será que é o apocalipse agora? Será que esse é o fim da humanidade mesmo? É a volta de Cristo que está chegando? Apesar dessas circunstâncias que trazem tanto à tona esse olhar escatológico, essa coisa do fim do mundo, nós podemos olhar que Deus continua agindo. Deus ele continua no controle. E estar no controle significa que ele usa de meios extraordinários, como os milagres que ele operou ao abrir o mar vermelho ou a ressuscitar Lázaro, mas que ele também usa dos meios ordinários, dos meios simples, de uma conversa, de um bate-papo, de uma presença, de um olhar, de uma palavra dita no momento oportuno. E aí o Lennox, ele escreve um livrinho chamado Onde está Deus em um Mundo com Coronavírus? Esse daqui também é um e-book gratuito, vai estar lá no site da CPPC, que é o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, ou é Psiquiatras e Psicólogos Cristãos, não sei exatamente a ordem, e aí vai estar lá disponível. Você pode colocar no Google, vai ter lá para baixar o PDF. E aí o Lennox ele vai falar uma coisa muito importante. A primeira delas é que Deus ele pode nos proteger e ele pode nos curar, mas ele espera que nós sejamos sábios e que nós usemos todos os recursos que ele já nos ofereceu, os recursos que ele nos deu. Voltando ao Gênesis, antes da queda, se nós olharmos, por exemplo, para Adão, Deus, ele quando faz Adão do barro, ele diz assim, façamos o homem para que cultive a terra. Deus ele imbui o homem de uma missão. Adão ele tinha uma missão enquanto homem, ele deveria cuidar e proteger o jardim, cultivar e cuidar do jardim. Então, ele utilizava de meios ordinários, meios comuns, ele estava cuidando da terra, lavrando a terra, para que o jardim fosse cultivado. Em todo o seu poder, Deus poderia simplesmente ter ordenado ao jardim que ele se ordenasse, se guardasse, se cultivasse e vivesse sem a necessidade da ação humana.
Mas Deus, ainda assim, escolhe o homem para agir sobre o jardim no intuito de cultivar e de guardar. Da mesma forma, hoje, Deus continua usando os meios ordinários, dos meios comuns. Muitas vezes, quando nós sofremos, por exemplo, uma dor, ou temos uma doença, ou passamos por um problema, às vezes a gente pode até sentir, eu tenho dificuldade de procurar uma ajuda profissional, de procurar um médico, um psiquiatra, um psicólogo, mas nós podemos fazer isso e nós devemos, muitas vezes, fazer isso porque nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu. Precisamos cuidar de nós mesmos e dos outros. Se nós estamos saudáveis, podemos viver melhor e podemos servir melhor, podemos atuar melhor aonde quer que estejamos. Deus, ele pode, de uma maneira milagrosa, nos curar dessa dor, desse sofrimento, mas ele também pode usar os meios comuns. E o Lennox nos lembra disso. Nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena, Deus espera que nós sejamos sábios. Se a ciência já avançou a um ponto de que nós temos meios de proteger-nos, ainda que seja difícil de compreender, né, como isso está nos protegendo, mas nós podemos usar dessas medidas para ir nos protegendo, para ir nos guardando, para ir nos cuidando. Se eu evito sair de casa, se eu utilizo máscara ao sair, tudo isso vai me ajudar, porque são meios ordinários pelos quais Deus utiliza para nos proteger e nos guardar, para nos livrar de um mal maior. Nisso também entra um segundo ponto, que ele vai dizer que, nesse momento, o imperativo, a ordem que Deus nos deu, o mandamento de amar o próximo, é ainda mais categórico. Amar o próximo, nesse momento, o mais vulnerável, né, nessa quarentena. Se existem pessoas à minha volta que são mais suscetíveis a adoecer, pessoas idosas, que fazem parte de um grupo de risco, e eu vivo de uma maneira desordenada, mas eu não me importo, porque eu posso. Eu sou saudável, eu sou novo, eu sou jovem, eu sou isso, sou aquilo. Eu estou agindo em desamor. Nesse momento, nós precisamos agir em amor. A contextualização implica amar as pessoas, nesse sentido, inclusive, de evitar aglomerações desnecessárias, de evitar sair desnecessariamente, se eu posso ficar em casa, se eu posso me guardar, se eu tenho a opção de trabalhar de dentro de casa. Todas essas coisas, elas podem contribuir para que eu ame as pessoas, ainda que elas não vejam, ainda que elas não saibam e não percebam. Mas a nossa atitude precisa ser de muito mais amor, de ir ao encontro daquele que sofre e, às vezes, de evitar ir ao encontro daquele que está naquela situação. O Piper, no seu livro, ele, inclusive, no Coronavírus e Cristo, ele vai citar um caso na época em que havia uma pandemia no período de Lutero. E Lutero, ele dizia, olha, se o caso for grave, eu vou até lá para pregar o evangelho para aquela pessoa, mas se não for grave, eu não vou até lá, que é para não correr o risco de que ela se contamine e aí ela piore e ela venha a óbito. Então, às vezes, a gente precisa olhar com sabedoria para essa circunstância e com amor ao próximo. Ele vai, inclusive, aqui nessa circunstância, falar sobre um texto do C.S. Lewis. Aqui no Brasil, esse texto ele foi publicado num livro chamado Ética para Viver Melhor. Foi publicado em 2017 pela editora Pórtico. E é o 17º artigo, é uma coleção de artigos. Em 1948, o Lewis escreve esse artigo chamado Viver na Era Atômica. E aí ele vai falar algumas coisas, né, sobre aquele momento em que as pessoas estavam passando, não por uma pandemia, mas por uma crise, um medo terrível de serem atacadas com uma bomba atômica. A primeira bomba atômica e a segunda bomba atômica já haviam sido lançadas em Hiroshima e Nagasaki. E os rumores que se ouvia era que uma guerra atômica podia estourar a qualquer momento e que mais pessoas morreriam a qualquer momento. E aí o Lewis percebe toda essa circunstância, ele olha para esse contexto e ele vai falar o seguinte, eu trouxe aqui o trechinho que ele escreve, eu vou ler para vocês. Esse é o primeiro ponto a esclarecer, e a primeira ação é nos controlarmos. Se vamos ser destruídos por uma bomba atômica, que ela nos encontre realizando atividades humanas sensatas, orando, trabalhando, servindo, orando, trabalhando, ensinando, lendo, ouvindo música, dando banho nas crianças, jogando tênis, conversando com amigos enquanto bebemos ou jogamos dardos, e não amontoados como ovelhas apavoradas, pensando em bombas. Se por um lado eu preciso ter toda uma noção de que eu posso sair e de repente contaminar pessoas ou ser contaminados, por outro, eu não preciso ser escravizado por esse pensamento. Aquilo não deve dominar a minha mente. A pandemia, o coronavírus, os temores, isso não deve dominar a nossa mente. Pelo contrário,
nós devemos continuar nas nossas atividades no limite daquilo que é possível, daquilo que é bom, daquilo que é correto. Não precisamos entregar a nossa vida para essas circunstâncias e para essas coisas. Nós podemos viver na era do coronavírus, na era da pandemia, com mais tranquilidade do que muitas vezes nós imaginamos. A palavra nos garante isso, o Evangelho nos garante isso, e mesmo o bom senso vai nos levar a perceber tais coisas. O que Lewis nos faz é lembrar, e olhar a circunstância por uma perspectiva cristã. A morte não é uma novidade, adoecer não é uma novidade, estamos todos sujeitos a morrer e a adoecer. O que nós precisamos é nos recompor, é recobrar as forças e continuar a nossa vida apesar da circunstância. O Lennox ele faz um favor de nos dizer, olha, relembra da eternidade. Nós estamos muitas vezes olhando para essa pandemia como naturalistas, pessoas que acham que a vida acaba aqui, tendo a nossa vida aqui como a mais preciosa, o ponto final, o ponto onde tudo acaba. Mas, na verdade, existe muita coisa além. Há muito mais coisas adiante do que quaisquer coisas que nós deixarmos aqui, que deixarmos para trás. Então, é uma postura equilibrada. Faça as coisas em amor. Guarde-se o máximo possível. Use todo o conhecimento possível e todas as circunstâncias possíveis para se proteger. Mas não se entregue à pandemia. Não devote a sua mente a isso. Não se deixe consumir pelo medo e pela ansiedade diante dessas circunstâncias. Essas são algumas maneiras de perceber e de olhar para esse contexto. E aí aqui a gente vai entrar num ponto sobre que tipo de postura nós devemos ter como cristãos. A nossa aula já está chegando no momento final. Esses aqui são os últimos slides, mas eu queria convidar você a fazer uma breve reflexão sobre a forma como nós vamos encontrar e como nós vamos lidar com essas coisas. Primeiro, como cristãos, a gente deve se levantar contra toda impostura teológica. E nós devemos se levantar também contra essa secularização da esperança. Ou seja, contra toda impostura teológica, com isso eu quero dizer que, às vezes, quando a gente vai olhar para as circunstâncias que estamos vivendo, nós vamos perceber duas coisas. As pessoas, elas estão muito alarmadas, achando que esse é o fim do mundo. Isso diz muito respeito às pessoas que vivem no círculo evangélico, nesse modo, nessa sociedade cristã, nesse modo de perceber a vida a partir do evangelho. E algumas têm se preocupado, será que esse é o fim do mundo? É o apocalipse? Houve aí um surto de interesse por escatologia, e isso é muito bom, mas muitas vezes o coração das pessoas estava no lugar errado ao pensar e a se indagar sobre isso. E num outro aspecto, num outro lado do espectro, a gente tem a esperança sendo secularizada. As pessoas vivendo em função de uma vacina que vai sair, quando a vacina sair, a minha vida vai mudar, tudo vai ser melhor, vacina e tal. Nós precisamos nos levantar contra a impostura teológica, contra análises vazias, desprovidas da verdade do Evangelho, que são feitas muitas vezes em desamor, no intuito de promover medo. Pessoas compartilhando no WhatsApp uma série de teorias da conspiração. É uma forma de escapismo ou de ignorância, ou às vezes de maldade. A gente vai encontrar muito isso. Talvez você tenha recebido durante essa pandemia, ouviu pessoas que receberam mensagens falando que essa pandemia era o coronavírus era o fim do mundo, que era o apocalipse, que era o início das dores, que era o começo da grande tribulação, e pessoas apavoradíssimas, pessoas compartilhando vídeos no WhatsApp falando que a vacina que vai sair é o chip, a marca da besta. Eu falei o chip aqui porque desde novo eu escuto essa mesma história. Na época que as pessoas começaram a desenvolver chips, aí dizia assim, olha, esse chip que está aqui, que vão implantar nas pessoas, é a marca da besta. E aí às vezes passava isso até dentro de igreja. A gente via pessoas falando que o código de barra era a marca da besta, que o cartão de crédito era a marca da besta, porque uma pessoa falou que um dia o dinheiro físico ia acabar, ia ter só cartão de crédito, as pessoas só iam comprar, quem não tivesse cartão, aí já fez a relação com a marca. Então, contra toda essa impostura teológica, nós precisamos nos fundamentar nas coisas. É uma série de teorias da conspiração, o pessoal falando sobre Illuminati. Quantas pessoas talvez você conheça? Eu conheço pessoalmente, pessoas que começaram a ver sobre isso e foi ficando tão alarmada e com tanto medo de tudo isso, que a sua mente foi sendo transtornada e hoje é uma pessoa completamente alienada do Evangelho, distante do Evangelho.
que não conhece mais a palavra, que não sabe mais o que é o reino de Deus e se distanciou simplesmente por crer nessas conspirações. Enquanto cristãos, nós precisamos nos levantar contra isso. A palavra diz que nós somos filhos da luz, que andamos na luz e em toda a verdade. Precisamos andar segundo a verdade e não compartilhar notícias falsas ou coisas assim. Precisamos nos levantar com aquilo que é verdadeiro. A ciência também é um dom de Deus para a humanidade, a ciência também é uma bênção para a humanidade. Se estamos hoje aqui fazendo essa aula, é porque a ciência avançou a ponto de que eu pudesse gravar uma aula dentro da minha casa para ser transmitida hoje para o Brasil e para o mundo. Você pode ver isso aqui em qualquer lugar, a qualquer momento, desde que tenha disponibilidade na internet. Então, tudo isso aqui é bênção de Deus para nós. Precisamos nos levantar contra essa impostura teológica, mas precisamos nos levantar também contra uma esperança secularizada. A nossa esperança não está na ciência, nem nos homens, nem na vacina, nem na política, mas no Deus que nos criou. O Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Trino, que ordena, que orienta, que sustenta todas as coisas. Eu quero convidar você a pensar agora também, não só naquilo que a gente deve evitar, não só naquilo que a gente deve se levantar contra, porque a nossa identidade como cristãos, ela não deve se fundamentar no antagonismo. Nós não precisamos ser essas pessoas que não sabem quem somos, mas sabem que não gostamos. Não, pelo contrário. Oséias 6:1 é um texto que eu acho muito legal, principalmente para falar sobre circunstâncias difíceis, porque Oséias ele passa por uma série de coisas difíceis, e aí no capítulo 6, verso 1, ele vai dizer: voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, mas Ele mesmo nos curará. Ele vai atar a ferida. É o Senhor quem está no controle de todas as coisas. É o Senhor quem vai nos guiar para fazer aquilo que é bom, aquilo que é honesto, aquilo que é justo, aquilo que é santo. Que nós possamos nos voltar para Ele. E aí eu coloquei 4 pontos aqui para que nós possamos entender de como deve ser a nossa postura. A nossa postura, primeiro, enquanto cristãos, ela deve ser fundamentada em bom senso. É preciso ter bom senso, irmãos. Contra essas conspirações que a gente já falou, né? O John Lennox ele fala sobre isso, né? Deus nos deu sabedoria, nos deu inteligência, então vamos fazer uso disso. Às vezes a gente recebe uma mensagem no WhatsApp, a gente já começa a dar mais crédito naquela mensagem e o nosso coração vai sendo levado por aquilo. E as escrituras que falam conosco todos os dias, que a gente lê, e a palavra que diz, olha, não temas, não andeis ansiosos, eu, o Senhor, soberano, tenho controle sobre todas as coisas. Nós não damos tanto ouvido à palavra, mas um vídeo no WhatsApp, uma mensagem. Ah, mas fulano disse que ouviu uma pessoa, e aí nós vamos ser levados por isso. Então, nós precisamos de bom senso. A postura cristã precisa ser uma postura de bom senso, principalmente numa época de tanta insensatez, numa época de tanta tolice sendo vista, tanta gente fazendo tanta besteira, que nós nos levantemos como pessoas sensatas. Que muitas vezes nós não vamos ter o que dizer, mas pelo menos não vamos falar bobagem, nós vamos ouvir, nós vamos observar com nossa sensatez. Sejamos tardios para falar e apressados para ouvir. Um segundo ponto, para nós nos fundamentarmos numa postura cristã, é que nós precisamos de firmeza teológica. Como eu falei, houve um surto de pessoas procurando estudar escatologia. E eu recomendo, estude escatologia, né? Eu coloquei ali em cima, o escapismo da escatologia é universal, pessoal. Muitas vezes a gente está tão preocupado com essa escatologia universal, né? Como é que vai ser o fim do mundo, o apocalipse, etc., que nós esquecemos da escatologia pessoal. O nosso fim aqui na Terra, enquanto pessoas, é muito mais certo e breve. Mais certo no sentido de que nós veremos, e não no sentido de que o apocalipse, o fim de todas as coisas não ocorrerá, muito pelo contrário. Aquilo que a palavra de Deus diz vai acontecer, mas nós não sabemos quando. Pode ser daqui a 100, 1000 gerações, 100 anos, 10 dias. O fim do mundo pode chegar em algum momento que nós não sabemos, mas o nosso fim certamente chegará. Se o fim do mundo for daqui a 1000 anos, nós vamos morrer antes disso. O nosso tempo vai passar antes disso. Então, estude teologia, estude escatologia, se você tem essa dificuldade ou esse anseio. Você pode procurar material gratuito. Se você procurar no Spotify ou no YouTube, né? Escatologia Hard Level. Você vai encontrar lá uma série de entrevistas que o Ângelo Basso fez com nomes da teologia que estudam escatologia hoje no Brasil. Se você quer um livro bacana, o Vitor Vieira lançou esse ano. O Vitor Vieira, que é brasileiro, faz parte da F-Hope, né? A Florianópolis House of Prayer. Um cara muito legal, uma pessoa de Deus. Ele fez um livro, né? Escatologia Essencial. Ele fez um livro infantil, Escatologia para criança, né? Então,
invista numa boa teologia sistemática, compre uma teologia sistemática, estude em grupo, faça uma mentoria se você tem condição, se você tem essa capacidade. Muita gente que eu conheço fez uma mentoria escatológica, né? Estudou sobre escatologia, com nomes da teologia brasileira hoje, tudo pela internet, por um custo módico. Então, existe hoje uma possibilidade de que você tenha uma firmeza teológica. Faça isso, procure estudar. Agora, lembre que essa escatologia universal, do fim de todas as coisas, do fim do mundo, ela pode não chegar na nossa época, mas a nossa vai chegar. Viva uma vida de santidade. E aí nós entramos nesse terceiro ponto, né? Viva uma vida devocional. Leia e estude a palavra, leia e estude uma boa literatura cristã, leia boa literatura, bons livros, pratique disciplinas espirituais, oração, jejum, celebração, adoração, medite na palavra, tenha uma vida com Deus. Se isso não acontece, nós não temos como ter firmeza verdadeira. Simplesmente saber e não viver não faz de nós pessoas firmes, pessoas verdadeiramente conhecedoras da palavra e do Evangelho. No segundo ponto, aliás, no quarto e último ponto, a nossa cosmovisão cristã. Nós falamos que cada pessoa vê o mundo de uma forma. A firmeza teológica, o estudo de uma boa teologia sistemática, de boa literatura cristã, vai nos dar um direcionamento em relação a isso, para entender, procure entender, conheça, se aprofunde na nossa teologia, no nosso modo de ver e de entender as coisas. Às vezes a gente olha para um assunto e diz assim, o que é que será que a palavra de Deus diz sobre isso? Mas nós não temos a curiosidade além daí. A gente só fica no, será que a palavra fala algo sobre isso? Procure, conheça, se aprofunde. Aprofunde o seu conhecimento, porque quanto mais você entende a sua cosmovisão, melhor você vive a sua vida. Quanto mais você entende como Deus quer que enxerguemos o mundo, melhor você vive os planos de Deus para a sua vida. E aí, olhando para esse contexto como um todo, eu deixei aqui, né, 1 Coríntios 6,3, um texto em que Paulo diz, olha, por acaso vocês não sabem que vão julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Isso tudo que está acontecendo, é claro que nós vamos ter que julgar, nós temos que discernir os tempos. Mas o N.T. Wright, ele fala uma coisa lá no Deus e a Pandemia, que para mim foi o ponto assim, crucial para entender a contextualização desse momento. O fato de que a pandemia ela não deve ser um megafone para a gente gritar o que já queria dizer. Ó, tá vendo? Tá todo mundo morrendo, vai todo mundo para o inferno. Tem que se arrepender e crer em Jesus Cristo. Não. A pandemia, ela é mais um quadro, ela é mais um ponto na história do desvelar da humanidade, do desvelar do plano de Deus, que nós precisamos discernir para poder comunicar adequadamente às pessoas. Não chegue tentando jogar o sofrimento na cara das pessoas, falando para ela, olha, está todo mundo sofrendo, mas é por causa do pecado, do homem, etc. Isso pode acontecer num momento oportuno, de forma apropriada. Você pode falar sobre isso, você não vai fugir da perspectiva, daquilo que é ofensivo no Evangelho para o homem carnal. Você vai pregar, você vai falar, mas dentro de uma narrativa coesa, coerente, que faz sentido para que aquela pessoa entenda. Não use a pandemia como um megafone. O bom senso entra nisso. É como se eu chegasse no velório de uma pessoa e dissesse assim, ó, tá vendo essa pessoa que morreu? Vai para o inferno que não tem Jesus. Vocês se arrependam, porque senão vocês vão também. É desumano, é cruel que num momento de sofrimento eu jogue na cara da pessoa mais sofrimento. Se nesse momento nós precisamos falar da dor, vamos falar com muito cuidado, nós vamos falar com muita sensibilidade, e então faremos brilhar a esperança do Evangelho diante dos olhos dessas pessoas. Para que a gente possa encerrar, eu quero falar aqui algumas coisinhas. A primeira delas é para nós, enquanto cristãos, para que a gente não se deixe levar pelo que vem acontecendo. O Chesterton, também um dos meus autores favoritos, ele fala coisas muito legais, com muito bom humor, e fazendo uma comparação entre o paganismo e o evangelho, ele diz o seguinte, lá no Ortodoxia, que é um livro dele, ele vai dizer assim, dizem que o paganismo é uma religião de alegria e o cristianismo é de tristeza. Seria igualmente fácil provar que o paganismo é pura tristeza e o cristianismo pura alegria. Esses conflitos nada significam, não levam a lugar algum. Tudo que é humano deve conter em si alegria e tristeza. A única questão que interessa é como os dois ingredientes são equilibrados e divididos. E a coisa realmente interessante é a seguinte, que o pagão sentia-se, em geral, cada vez mais feliz à medida que se aproximava da terra, mas cada vez mais triste à medida que se aproximava dos céus.
Quando nós vamos falar sobre isso, essa frase do Chesterton, isso aqui é puramente entender cosmovisões, entender o contexto. O sofrimento faz parte da vida de cristãos e não cristãos. A tristeza e a alegria faz parte de toda a nossa vida. O modo como vamos encarar e como vamos lidar com isso é que vai fazer a diferença. O fato de que, mesmo na dificuldade, temos alegria, nós podemos exultar no Evangelho. A nossa esperança não está nas coisas desse mundo, nas coisas caídas. A nossa esperança está num Deus que promete estar conosco até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. E nisso nós podemos entender que, mesmo que o momento presente seja uma situação difícil, mesmo que o futuro seja uma circunstância interna, uma circunstância, mesmo que o futuro seja uma circunstância, uma incógnita, algo que nós não sabemos exatamente como vai se suceder ou o que vai acontecer, nós podemos dar lugar ao Evangelho. Ao invés de alimentar uma ansiedade, um medo de que o futuro seja algo difícil, que não vamos saber lidar, nós podemos olhar para o Evangelho e entender, olha, se viver é lucro e morrer é ganho. Morrer é lucro, viver é Cristo. Então, se nós estaremos aqui, viveremos com Cristo, viveremos o Evangelho, pregaremos o Evangelho e vamos nos alegrar do Evangelho. E se nós morrermos, isso não é mais importante, esse mundo passa e nós estaremos finalmente com Cristo. Então, quanto mais nos aproximamos do céu, mais felizes. Quanto mais os pagãos se afastam dos céus em direção à terra, mais eles estão felizes, ou deveriam estar felizes. Mas o que percebemos é que tristeza e alegria, elas vão surgindo de maneiras tão aleatórias, tão desordenadas. Eu costumo falar que o Evangelho é a ordenação de todas as coisas. Que Cristo, quando ele nos anuncia o Evangelho, ele está tentando nos colocar de volta ao lugar que nós nunca deveríamos ter saído. É isso que nós estamos fazendo quando nós vamos contextualizar a mensagem do Evangelho. E aí fica uma reflexão. Como é que a gente vai evangelizar, compartilhar o Evangelho, quando tudo vai mal? A primeira coisa, e aí eu quero finalizar, são 3 perguntas e a gente finaliza a nossa aula, é que, será que tudo vai mal realmente? Esse quadrinho aqui, são 2 quadros, A, B, C, D, A, B, C, D, mas a ordem está completamente diferente. 2 quadros trocam de lugar. A estrutura é a mesma, a forma é a mesma, as substâncias, a essência que tem aqui, mas, aliás, a essência que tem, o que está dentro de cada um desses quadros, dentro dessa forma, é a mesma. Mas a maneira como se organiza, a forma como se lê, a forma como nós vamos perceber é diferente. Como vamos enxergar? A gente volta para aquela perspectiva de que as pessoas, elas enxergam as coisas de modo diferente. Às vezes nem tudo vai mal. Às vezes a pessoa vai achar que esse momento está sendo tranquilo, é mais do mesmo, a vida é assim mesmo. Às vezes a pessoa está sofrendo muito. Então, a primeira coisa para contextualizar é se perguntar, será que tudo vai realmente mal? É claro que a gente tem que saber que o homem, ele se encontra numa situação ruim desde a queda. Desde a queda, a nossa situação não é boa, nós estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. E existe a possibilidade de reconciliação em Cristo, que aqueles que estão em Cristo agora têm paz com Deus, mas os que não estão em Cristo estão debaixo de condenação. É claro que essa é uma situação ruim, mas será que a pessoa percebe isso? Eu preciso entender o que a pessoa pensa a respeito para saber, antes de chegar e dizer assim, a gente sabe que é um tempo ruim, talvez nem seja para essa pessoa. Então, questione-se, será que tudo vai mal realmente para essa pessoa com quem eu quero compartilhar o Evangelho? Um segundo ponto é possível ter esperança? A gente pode ter esperança num momento como esse, em que para algumas pessoas está sendo um momento de ladeira abaixo, de tudo está ruim, tudo está mal. O Evangelho, irmãos, é a esperança para o mundo. Quando a gente vai falar sobre o Evangelho, obviamente nós vamos falar sobre a redenção, sobre o fim de todas as coisas, sobre as bênçãos que Deus tem para nos oferecer em Cristo Jesus, para a nossa vida presente e para a eternidade, para a vida futura. É possível ter esperança, só que nós estamos falando de uma esperança nossa. É aquilo que nós sabemos, porque o Evangelho nos revela. O que é esperança para essa outra pessoa? Então, quando eu vou me aproximar dessa pessoa para compartilhar o Evangelho, eu preciso contextualizar, eu também preciso saber o que é esperança para essa pessoa, o que ela pensa sobre o futuro, como ela se enxerga, como ela vê o mundo, como ela vê as circunstâncias agora. Então, primeiro eu tenho que saber como ela está vendo essas coisas. Será que tudo vai mal para ela? Será que ela tem esperança ou será que ela espera por alguma coisa? Isso faz parte da nossa necessidade e do nosso movimento de contextualização, de contextualizar a mensagem do Evangelho.
Então, efetivamente, Juan, como é que a gente vai contextualizar? Como a gente vai contextualizar? Tudo que a gente falou entra nessa perspectiva aqui. Eu espero que isso aqui consiga resumir bem a contextualização, a importância da contextualização e de como fazê-la. Primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é que o evangelho, ele é uma narrativa, não é um checklist. A gente não vê, né, o evangelho, não são tópicos, não são frases esparsas e soltas, mas existe uma história, desde o Antigo Testamento ao Novo, que fala da criação à consumação, do início ao fim. É uma narrativa. Se você esteve conosco em outras escolas, em outros momentos, provavelmente você viu, participou de uma aula, inclusive eu já dei essa aula algumas vezes, né, sobre fundamentos do Evangelho, a base do Evangelho, como nós podemos comunicar a palavra de Deus. Talvez você já tenha aprendido sobre o plano da salvação, criação, queda, redenção, consumação, sobre essa maneira de perceber. Só que tudo isso no Evangelho não aparece dessa forma sistematizada, estratificada, aparece na forma de uma narrativa. E aí é interessante que a gente converse com as pessoas, que a gente contextualize para as pessoas dessa maneira, de modo narrativo. Há várias maneiras de pregar o Evangelho, há várias formas de falar para as pessoas sobre Cristo Jesus e o que ele fez, sobre as boas novas, sem precisar adulterar a mensagem, mas sem precisar falar da mesma forma sempre. Nós não precisamos recair nesse mecanicismo. Olha, tudo bem? Eu queria falar para você que Deus criou todas as coisas e um dia o homem pecou e aí por causa disso nós nos separamos de Deus, mas aí ele enviou Jesus, Jesus morreu por nós e agora temos a esperança. E aí se você confessar os seus pecados, deixar e aceitar a Cristo, você vai para o céu conosco, você vai viver a vida de acordo com a vontade de Deus. Esses são pontos, é fundamental compreender isso, a estrutura narrativa, mas o Evangelho é uma narrativa. Converse, dialogue, ouça o que as pessoas vão dizer. Eu coloquei aqui, ó, existem pontos imprescindíveis a se abordar. Só que a maneira como a gente vai abordar é tão importante quanto esses pontos. Se eu não falo, por exemplo, sobre a possibilidade do inferno, da condenação, ou do porquê nós precisamos ser salvos, talvez a pessoa não entenda. Mas isso precisa ser feito num contexto, num diálogo, numa conversa, num contato com o outro, num encontro verdadeiro. Ouça o que a pessoa tem a dizer. Né? Não se preocupe em chegar e falar tudo de maneira sistematizada. Fale de um modo que ele vai compreender. Fale de uma maneira que ele vai entender o que você está falando. E aí, para que isso aconteça, você precisa ouvir genuinamente. Preste atenção no que a pessoa está dizendo. Quando você se apresenta, tudo bem e tal, me chamo fulano, qual é teu nome? Ah, bom dia fulano, bom dia João, bom dia Maria. Como é que você está? Está tudo bem? Olha, eu queria conversar com você, eu faço parte da Missão Nativa, eu estou aqui para falar com as pessoas a respeito de um assunto que para nós é muito importante, que é sobre o Evangelho. Você já ouviu alguma coisa sobre isso? Alguém já conversou com você sobre isso? As respostas são incríveis. O que as pessoas pensam que é o Evangelho, o que as pessoas pensam que é Deus, o que é salvação, e você vai dialogando, e você vai conversando. E às vezes você vai ter a experiência contrária daquilo que você já pensou alguma vez na vida, que está todo mundo querendo fugir dessa conversa. Às vezes você vai perceber que as pessoas mais improváveis querem muito ouvir aquilo, querem entender o que você tem a dizer, elas querem ouvir o Evangelho. Nós já tivemos experiência, minha esposa e eu, de estarmos num lugar e uma pessoa chegar e dizer assim, ó, vocês são missionários? Prega aí para mim, fala aí para mim do Evangelho, eu quero entender como é que é isso. De pessoas chegarem, né, a gente conversar e a pessoa dizer assim, ó, eu sou ateu, não acredito e tal, mas ser uma conversa tão bacana e terminar a conversa a pessoa dizendo assim, poxa, eu nunca olhei por esse ângulo, eu nunca vi dessa forma, eu não sabia que era isso, achei interessante, obrigado por compartilhar. Às vezes a gente não vai colher o fruto na hora, a gente não vai chegar a pregar e a pessoa diz, eu quero confessar Cristo, eu estou aqui, eu quero agora ser um cristão. Talvez não, mas a nossa missão é anunciar as boas novas, é pregar o Evangelho. O Espírito Santo convencerá o homem da justiça, do juízo e do pecado. O Espírito Santo vai fazer a parte dele. A nossa parte é falar de um modo que a pessoa entenda. Se ele não entende, não faz sentido. O encontro de Filipe com o eunuco é um marco para isso. Atos capítulo 8, quando Filipe ele chega ao lado daquele homem, por orientação do Espírito Santo, ele pergunta, você está entendendo o que lê? E aí o eunuco diz, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Se não tem quem me explique? E aí ele pega aquele trecho das Escrituras, que era uma profecia a respeito do Messias, e vai detalhando
o plano ali de Deus para a salvação da humanidade. Quando ele termina, o eunuco ele diz assim: o que é que eu faço para ser batizado? Para servir a Cristo. E segundo a tradição oriental, a gente vai ver que esse eunuco foi um dos responsáveis, junto com Tomé, por fundar a igreja tomazina, uma das maiores igrejas orientais hoje. A gente não tem como dar certeza plena, mas segundo a tradição, dizem que foi responsável por essa igreja, né? Que é a igreja etíope, né? Os coptas, que são cristãos que estão ali na região da Etiópia, na região do Egito, vem dessa origem, vem disso. Então, um homem pregando o evangelho, que impacto isso pode causar, desde que seja compreendido. Às vezes a gente escuta uma coisa, mas a gente não compreende. Então, que nós possamos nos fazer compreendidos. Ouça com atenção genuína. Ouça mesmo o que aquela pessoa tem a dizer. Dialogue com ela. Perceba qual é a linguagem dela. Fale de modo que ela entenda. Demonstre como é que a grande narrativa, que é o evangelho, está inserida em nossas narrativas cotidianas. Como o evangelho tem resposta para as nossas vidas, como o evangelho nos orienta a viver uma vida que faz sentido, uma vida que está orientada para o fim último de todas as coisas, para o fim último da humanidade, que é viver com Deus, que é conhecê-lo, que é glorificá-lo. Eu espero que essa aula seja, assim, para você, algo muito importante, que você consiga absorver o máximo. A gente encerra aqui o pregar o evangelho nesse tempo, contextualizar a mensagem nesse tempo foi o nosso challenge, né, o nosso desafio, e agora a gente tem que aceitar esse desafio e confie no Senhor. Entenda que a contextualização, por mais que você, eu não sei muito fazer isso, não sou uma pessoa muito eloquente, não tenho muita capacidade, mas se você se dispõe a servir com aquilo que você tem, da forma que você sabe, Deus vai usá-lo. Isso não é um convite à mediocridade para fazer só uma coisinha e pronto, Deus vai usar o que eu tenho. Pelo contrário, eu estou convidando que você procure crescer na graça e no conhecimento, invista no reino de Deus, invista na sua formação espiritual, leia bons livros, estude, leia a palavra, participe de momentos de oração, grupo de oração, frequente a igreja, congregue, sirva na sua igreja local. Tudo isso são meios que Deus utiliza para infundir a sua graça sobre nossas vidas e nos fazer cada vez mais firmes. Faça isso para a glória de Deus. E em nome de Jesus, utilize essas aulas, aproveite. O nosso desafio é esse. E lembre-se de confiar no Senhor. Independente do que você fale, independente do que você faça. Se Deus não for à frente, nada feito. Lembremos-nos, é o nosso lema. É aquilo que nos move enquanto missão nativa. Que para o nosso Deus, nada é impossível. Eu espero que essa aula tenha sido muito boa para você, que seja um divisor de águas na tua vida, que te ajude a compreender melhor o Evangelho, a pregar melhor o Evangelho. E é isso. Eu espero que vocês aproveitem. Amanhã a gente ainda tem mais. E qualquer coisa, vocês mandam mensagem lá no Instagram, Nativa Missões, Nativa RN, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Bahia. Manda mensagem para a gente, entre em contato conosco. Espero que a aula seja produtiva e uma boa reunião com a sua família. Um abraço. Deus os abençoe em Cristo Jesus.